E aí galera, aqui é KM de Animes e voltamos mais uma vez com Batuque. Como vocês bem sabem, estou trazendo essa obra para o canal, quero fazer ela ficar mais e mais famosa e até mesmo fazer com que ela ganhe mais repercussão, porque ela é uma obra que foca muito no Brasil, na nossa história e na nossa arte marcial. E não dar devida atenção a ela é um pouco quanto bizarro, sabe? Mas enfim, dá aquela força, continua curtindo, continua compartilhando, vendo os outros capítulos, comentando nele, para tá aí fazendo com que o algoritmo do YouTube consiga ali cada vez mais dar importância para ela. Enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e se bora pra história. No caso, pessoal, voltando para a história do Besouro Mangangá, a gente vê que se é dito o seguinte: Besouro Mangangá nasceu em Santo Amaro, Bahia, um filho de uma escrava. Quando criança, ele aprendeu capoeira pelo seu mestre tio Alípio, mas isso não foi comprovado. Ele tinha uma figura forte, era um mulato quase negro. Disse que ele tinha uma voz rouca, um livre-arbítrio e era cheio de senso de justiça, mas também tinha um lado bandido. Onde vemos que o besouro começava a cantar, onde dizia nessa canção: apesar do suspiro concentrado, é uma expressão atrativa. Eu sou só um tocador de berimbau. Eu não estou praticando nenhuma capoeira. Em vez de incomodar alguém como eu, vocês deviam ficar de olho naqueles maltas que fazem confusão no rio. Onde se era dito? A época era durante o período em que a capoeira era proibida. Onde um dos soldados se aproximava e dizia: besouro, me dê sua arma. E ele cantava com seu berimbau: arma? Não, não. Embora fosse um marco antes, isso é um berimbau, não uma arma. Agora é um instrumento que pertence a meu pai. Isso tudo cantando, respondendo e cantando. Onde será dito mais uma vez: besouro odeia a polícia. Então ele sempre brigava com aqueles policiais arrogantes. Onde alguém se aproximava e dizia: besouro? Esse alguém era alto. E se diz: é o Suspiro, um gigante suspirante que caça capoeiristas. Parece que é um fim para o besouro. E o Suspiro dizia: essa guerra é pessoal, então mesmo que você use a capoeira agora, os policiais aí vão fechar os olhos para isso, certo? E os homens concordavam onde aquilo assustava o besouro. E se era dito: esta é apenas uma desculpa para usar a violência. E ali o Suspiro dizia: soube que por causa da proteção do seu patuá, você recebeu o poder da mandiga e é capaz de usar algumas habilidades misteriosas. Venha e me mostre sua capoeira. Ouvindo isso, o besouro apenas dizia: capoeiristas nunca mostram suas habilidades facilmente. Se você puder curvar sua cabeça como se estivesse sendo abençoado, então eu mostro. E Suspiro dizia: eu nunca me curvei a ninguém desde que nasci. E o besouro diz: oh, que coincidência, nem eu. Parece que vamos nos dar bem. E começava a tocar mais rápido ainda o berimbau, até que de repente o homem caía no chão. Tinha sido atacado? O que acontecia com ele? Besouro olhava e dizia: ora, por que curvou a sua cabeça tão baixo? No fim, parece que não vamos nos dar nem um pouco bem. E era contado a história. Aconteceu tão rápido que, do ponto de vista dos outros, parecia que o Suspiro se ajoelhou sozinho. E é aí que Besouro diz: você não entende? Benção. E se era contado? Benção é uma técnica de capoeira, um chute frontal. Quando as pessoas são chutadas por ele, elas se curvam e abaixam a cabeça. Benção significa chuco-fuco. E é nesse momento que um dos homens ali ia tentar atacar o besouro. Mas de besta ele não tem nada, onde usava o seu berimbau que tinha uma espécie de ponta e atacava o oponente. E ali dizia: desculpe, o berimbau parece que essa coisa
ainda é uma arma. E logo o policial começava a dizer, seu Mé, e ia correndo atrás dele. Mas o que Besouro fazia era correr entre eles e começar a pular nas costas dos homens, onde ele cantava sorrindo, macaco, macaco, vamos brincar de esconde-esconde hoje de novo, onde isso é dito. Macaco é um termo de desacato à polícia. Depois disso, duelou com a polícia, mas esse é apenas um dos lados misteriosos do Besouro. Seus movimentos imprevisíveis são como a postura de voar de um besouro. E aí que voltamos para Eiko, Ichi e Jungo, que estavam brincando ali no parque. E ele dizia, Besouro é muito forte e sem precedente. Mas por causa dessas características dele, ele tinha muitos inimigos. Embora eu admire, não quero fazer inimigos como ele fez. E Ichi dizia, mas ele é legal, ele é forte, cheio de senso de justiça. Que nem você agora, Jungo. E eu ouvia aquilo, acabava que Jungo caía com tudo, se enrolava todo. E perguntavam se ele estava bem. E aí Jungo dizia, como se atreve a usar esse tipo de mandinga para me atacar? Eu queria tanto um patuá. E ouvindo aquilo, ela diz, ah é, o que é um patuá? E se levantando, Jungo olhava para Ichi e dizia, ai, um patuá é um amuleto. Se você colocar algo em um amuleto, então se chama patuá. Devido às runas dentro do patuá, Besouro ganhou o poder chamado de mandinga. Mandinga é um poder misterioso, tipo mágica. Ele pode fazer coisas como se transformar em um besouro, fugindo de inimigos ou desaparecendo da vista de outros. O corpo fechado, por exemplo, irá proteger seu corpo. Nem armas, nem facas podem te ferir. Bem, isso tudo é só lenda, eu acho. Aliás, naquela época havia um problema social chamado Malta no Brasil. Malta é a máfia da capoeira. Naquela época o rio estava cheio de maltas. Havia dois grupos principais de Malta, Nagós e Gaiamus. Gaiamun é uma espécie de caranguejo. Ele vive no manguezal perto de praia. Ouvi dizer que os Gaiamuns foi instituído pelos escravos que viviam lá. Por outro lado, um dos significados de Nagó é povo iorubá, mas a origem não foi confirmada. Na segunda metade do século XIX, essas duas máfias competiram e expandiram seus territórios no rio. Disse que na época do Besouro, esses dois maltas morreram, mas o mestre me disse que ainda existem alguns maltas hoje. Por exemplo, havia um grupo subordinado de Gaiamuns, chamado de Lança, e há um malta derivado desses Lança, chamado de Lança Mortal. É um grupo criminoso, muito mais feroz que ainda existe no Brasil hoje, porque Lança esteve em São Jorge antes. Eles projetaram seu logotipo em forma de lua cheia com São Jorge usando uma lança para matar o dragão e tatuarem seus membros. E depois de ouvirmos toda essa história, vamos para um ferro velho, onde ali estava os garotos conversando e dizendo, os manos estão nos chamando? Sim, é hora do intervalo, agora vamos. Ouvi dizer que eles precisam de dinheiro com urgência. Hã? Sério? Soube que eles tinham alguns ferimentos que não podem ser tratados em hospitais, porque eles estavam envolvidos em crimes ontem à noite no Parque Tanuki. E olha quem estava entrando. Era o pai da Ichi. E eles conversavam ainda. Eles atacaram uma garota. O garoto olha e diz, hã? Que? É o velho barbudo. O tempo passa. E os dois acabavam levando o velho barbudo, como eles chamam, o pai da Ichi, para os dois que eram seus chefes. E adivinham que eram os irmãos VT? Eram justamente os caras que se envolveram com a Ichi. E ali, um deles diz, vocês dois estão atrasados pra caramba. O que é? Esse é o novo cara que nós temos? Bem, não importa, anda logo, tivemos sérios problemas. Onde, enquanto o pai da Ichi se aproximava, eles iam dizendo, irmão, a garota da noite passada era muito linda. E aquele velho foi imperdoável. Assim que a gente se recuperar, é achar e matar ele. Hã? O que você quer, velho? Onde o pai da Ichi ia se aproximando e dava um belo de um chute na cara do Stu, quebrando ela de novo e jogando ele pra muito longe. Seu irmão se aproximava, olhava bem nos olhos dele e ele ia com fúria, olhando, onde o irmão dizia que
Que tipo de homem vocês dois trouxeram aqui? E é nesse momento que o pai da It enche o irmão com uma grande pancada no rosto. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E depois daquilo, puxando sua camisa, a rasgava completamente. E naquele momento, um dos garotos olhava e dizia: o quê? Que merda foi essa? Por que esse velho que nunca revidou? E o pai dela diz: cala a boca. Isso é o que se ganha por colocar as mãos na minha filha. Onde vemos que sim, o pai da It não só era brasileiro, como tinha o selo, a tatuagem da lança mortal. Caramba, pessoal, do nada tivemos uma baita de uma revelação. O pai da It literalmente faz parte de uma organização mafiosa de capoeira brasileira. E literalmente ele deve ser realmente um brasileiro também. E faz sentido, o seu rosto é quadrado. Ele não é um rosto redondinho como são dos japoneses. E aí eu realmente agora entendo por que o seu rosto é diferente. Não tem nem tão pouco uma aparência que lembre a It, ou até mesmo lembre a sua esposa. O rosto dele é extremamente diferente. Você falar que ele é barbudo, onde que existe japonês barbudo? Não existe. E isso é muito interessante. Temos aqui um cara que faz parte da lança mortal.